Oi pessoal, hoje eu vou falar sobre as minhas leituras de fevereiro. Eu li excelentes livros, inclusive 2 calhamaços. Quero contar aqui para vocês como foi a minha experiência de leitura. Eu vou começar aqui por um clássico que eu queria ler já há bastante tempo. Esse livro, no momento, inclusive, está esgotado. A gente não tem aqui no Brasil uma edição disponível de Retrato de uma Senhora, de Henry James. Eu li ele, na verdade foi durante 2 meses, tá? Mas eu finalizei esse mês aqui. É um clássico de 1881. E Henry James, ele nasceu nos Estados Unidos, filho aqui de pais abastados, recebeu uma excelente educação, estudou em colégio na Suíça, na França, em Londres, depois voltou para os Estados Unidos para fazer faculdade em Harvard, faculdade de Direito, o que ele não concluiu porque o seu interesse era literatura mesmo. Por volta dos seus 30 anos, o autor mudou para a Europa, ele mudou definitivamente para a Europa, ele viveu por um tempo em Paris, inclusive ele era amigo de Ivan Turgenev, de Gustave Flaubert. Você encontra inclusive aqui um estilo de escrita até que lembra um pouco Gustave Flaubert. Mas depois ele se mudou, ficou pouco tempo na França, depois ele se mudou definitivamente para Londres, onde ficou ali por toda a sua vida. Henry James foi um escritor realista e ele acreditava que o autor não tem que passar nenhuma lição com o seu romance. E isso explica o porquê dessa atmosfera diferente que nós encontramos aqui neste grande livro. Como os personagens são construídos, toda a questão psicológica, que é muito mais forte aqui no livro, do que atitudes, do que grandes acontecimentos em si, se bem que tem acontecimentos sim aqui, tem a questão do tempo, tá bom? Mas o livro, ele é muito focado na questão psicológica dos personagens. Aqui a protagonista Isabel, ela é uma jovem que é dos Estados Unidos e vai mudar então para a Europa, e esse livro ele aborda muito esse contraste então entre Estados Unidos e Europa, o novo mundo, o velho mundo, valores, contrastes, cultura, ascensão social, riqueza, ingenuidade. Tem todo um refinamento. Alguns personagens aqui, né, vêm da alta sociedade e eles gostam de viajar. Tem muitas e muitas viagens aqui durante a história. Um requinte, pessoas sofisticadas que não sabem o que é pagar o boleto. Não precisam se preocupar com a questão de pagar boletos em dia. E aqui a jovem Isabel, ela é uma moça muito diferente ali da sua época, tá? Ela pensa muito na liberdade, no que ela quer fazer. É uma menina que destoa ali das demais ali da sua época, e é claro que ela vai despertar ali interesse de alguns pretendentes. Mas ela não está interessada em se casar, ela quer conhecer o mundo, ela quer ter aventuras, ela quer ter mais cultura, conhecimento aí de vários lugares. E conforme você lê, porque é um livro que tem um crescimento ali lento, conforme você lê, você vai pensando, nossa, essa menina, olha, essa moça é diferente mesmo, olha, admiro ela. Eu quero saber como é que essa história vai se desenvolver, porque realmente essa moça é muito diferenciada, as coisas vão acontecendo aqui, e ela firme ali no propósito dela, e olha que bacana. Mas vão acontecer coisas aqui, as coisas mudam. E aí que nós vamos descobrir o que ela vai fazer quando as coisas mudam. Porque uma coisa é querer, outra coisa é quando você chega no seu objetivo. Outra coisa é o que você faz com aquilo que você recebe e como você reage às coisas que te acontece. Então tudo isso tem aqui, mas é num desenvolver lento, é numa escrita mais sutil, uma escrita que nas entrelinhas as coisas não ficam tão escancaradas assim. E é interessante também
você ver esse desenvolvimento dela, até para você passar raiva, para você ter vontade de entrar no livro e falar umas coisas ali para ela. Mas veja que é interessante passar raiva também na literatura. Então, o livro fala também, além da questão cultural, a questão da riqueza, a questão das possibilidades e o que se faz diante dessas possibilidades, mas o livro tem uma grande ironia, uma questão aqui forte que faz o livro crescer ainda mais. Acho interessante essa questão da cultura do novo mundo para o velho mundo. Você tem isso muito forte na Isabel, mas tem outros personagens também que vieram dos Estados Unidos e estão vivendo lá também. Você vê o contraste ali de ideias, até um certo preconceito, a questão também de você ser um estrangeiro naquela terra. É um contraste muito marcado aqui, porque o próprio autor viveu isso. Mas essa grande ironia que tem aqui na obra, quem leu já sabe do que eu estou falando, é que traz aqui uma grande reflexão. Até o final, eu gostei muito das últimas páginas aqui. Pensei, nossa, mas que bonito aqui o que está sendo dito aqui nessas últimas páginas. E a última página, inclusive, assim, eu levei um susto, porque acabou. Eu pensei que estava faltando, inclusive, aqui alguma página, mas não. Acabou desse jeito mesmo. É uma opção do autor. Gostei de muita coisa aqui, mas já fica meu aviso. Se você é uma pessoa que gosta de livros com grandes acontecimentos, não gosto de livro parado. Então esse livro talvez não funcione tão bem assim. Eu acho um grande livro sim, tá? Mostra aqui muitas questões daquela época, daquela sociedade. A protagonista aqui, ela, é até clichê dizer isso, né? Mas ela era diferente sim, ela estava ali um pouco além dos pensamentos ali da média, mas é interessante porque traz essa curiosidade, tá? E a longo prazo, como que ela vai sustentar isso? Bom, não vou falar mais, não posso estragar a leitura de ninguém, só quero instigar mesmo a vontade em ler. Quem quiser, tem a edição em e-book. Na Amazon tem, eu vou inclusive deixar aqui no link. Eu comprei, eu li também, eu li por aqui e li também quando eu saía, quando eu estava fora, porque é um livro extenso, é um livro a gente fala, de um fôlego maior, porque é um livro mais longo, o ritmo também é mais lento. Então tem a edição física, tá difícil de encontrar, acho que só em sebo mesmo, mas tem a edição em e-book disponível na Amazon, tá bom? Li também, eu reli na verdade, né? Esse aqui também é um calhamaço de mais de 600 páginas. Eu tenho muito carinho por esse livro aqui. Eu reli A Inquilina de Waldfall Hall, de Anne Bronte, com o pessoal do clube. Foi uma leitura muito especial. E esse livro, ele tem um espaço no meu coração, porque eu acho que a Anne Bronte, ela foi muito corajosa em trazer os temas aqui desta obra, tá? Ela foi muito grande. Vai tratar muitas questões da mulher daquela época, né? Dos seus direitos e deveres, a ingenuidade, questão inclusive de bebida, do casamento, preconceito, questões ali da sociedade vitoriana, porque é um clássico de 1848, então, questões que a sociedade vitoriana não queria trazer ali à tona, né? Inclusive, temas aqui hoje em dia, eles são abordados com muita facilidade, são debatidos até hoje, tem problemas aqui retratados que acontecem até os dias atuais. Mas você imagina abordar isso da maneira que foi com este livro aqui, com a Inquilina, lá em 1848. Foi algo que incomodou até a sua irmã, a Charlotte Bronte, a autora de Jane Eyre. É um livro que a Anne, ela merecia ser mais reconhecida perante Charlotte Bronte com Jane Eyre e também com Emily Bronte de O Morro dos Ventos Vivantes. É um livro que merecia ser mais lido, ser mais debatido. Foi sim um grande sucesso já no seu lançamento, vendeu todas as edições nas 6 primeiras semanas e é claro que não agradou os críticos, mas foi sucesso. Já teve uma segunda edição, ainda em vida, de Anne, mas ela assinava ali com um pseudônimo masculino, Acton Bell, e logo após, em 1849, ela veio a falecer, então ela não chegou nem a ver o seu nome ali como autora do seu livro. E a Charlotte optou, após o falecimento de Anne, por não publicar mais A Inquilina de Waldfall Hall, apenas Agnes Grey. Mas também a Charlotte também viveu apenas
até 1855, ela grávida ali, ela acabou falecendo também. Os editores, então, publicaram novamente A Inquilina, mas alguns decidiram tirar ali algumas partes da obra, então até hoje a gente encontra A Inquilina de Wald Forral em edições integrais, como esta daqui, como a da Record, tem outras edições integrais, e tem edições ainda que até hoje vendem edições censuradas. É um novelão, é uma leitura muito fluida, muito gostosa, tem muitos acontecimentos. Eu admiro a autora e eu admiro também a protagonista, que é a Ellen, que também é uma mulher muito forte, mais uma vez. Clichê, né? Mulher forte à frente da sua época, mas é mesmo. Ela enfrentou muita coisa aqui, só que é uma ficção? É uma ficção. Mas tem muito de real. Tem coisas aqui que conversam, como eu já falei, conversam até os nossos tempos atuais. Só que lá era muito mais difícil, né? Não tinha apoio nenhum. Aqui a autora, diferente de Henry James, aqui ela tinha o intuito sim de orientar os leitores, não só de entreter, mas de orientar também os leitores para que eles não passassem por situações aqui que alguns personagens passam, porque ela critica também a questão até da educação diferenciada que existe ali entre meninas e meninos e essa ingenuidade que jovens acabam crescendo ali, indo para a vida com uma certa ingenuidade. Esse livro aqui é muito especial e merece mais reconhecimento. Eu li também, esse aqui também não foi um mês, tá? Foi durante mais tempo, que é um livro de ensaios. Alguns ensaios aqui me encantaram, outros nem tanto, é natural. A gente não vai gostar de todos os ensaios que tem num livro, tá bom? Mas eu gostei bastante sim, porque no geral fala-se sobre literatura, a civilização do espetáculo, uma radiografia do nosso tempo e da nossa cultura, de Mário Vargas Llosa. Esse livro foi publicado em 2012, então ele é bem recente, ele tem questões aqui recentes da nossa realidade, da nossa cultura. E o autor nasceu no Peru, ele viveu em Paris e lecionou em diversas universidades norte-americanas e da Europa. Ele começa o livro aqui já dizendo que nunca na história houve tantos escritos, tratados, teorias, análises sobre a cultura como no nosso tempo atual. Mas que ela talvez já tenha até desaparecido porque a cultura tem sido esvaziada de conteúdo. Ela está sendo substituída por entretenimento. Ele critica também a questão da própria vida, dela estar deixando de ser vivenciada para ser representada. A gente vê isso muito na questão das redes sociais. As pessoas se preocupam muito em performar na rede social para os outros, ao invés de viver ali o momento, de viver a vida. É só você ir, por exemplo, num show. Você vai ver todo mundo ali, a maior parte das pessoas ali com o celular preocupado em gravar, né, para poder postar aquele momento, que ela está vivendo aquele momento ali, ao invés de simplesmente guardar o celular e viver a experiência ali, no seu momento, né, no seu presente. A pessoa geralmente, e eu pelo menos quando fui a última vez num show, eu não conseguia nem ver ali o artista no palco, porque era tanto celular, todo mundo com o celular assim pra cima, que eu não conseguia enxergar. Pra eu conseguir ver, na verdade eu tinha que pegar o celular para eu poder ver na tela ali, porque na minha frente, na minha altura, eu só via um monte de celular ali, todo mundo gravando para postar ali na sua rede social. Foi uma experiência muito estranha, inclusive. Ele fala também da cultura de massa, que é trazer um público mais amplo possível, né, um entretenimento, a maior quantidade possível de consumidores. Por isso, questões muito apelativas. A intenção aqui da cultura de massa é divertir e dar prazer, uma questão de acessibilidade, de facilidade, sem necessidade de formação, de pensamento crítico, de referenciais culturais, nada de erudição. Ele volta ao passado, então, na cultura ali dos livros, dos grandes autores que produziam as suas obras para que elas continuassem, né, no decorrer aí dos anos, das décadas, dos séculos. Eles sabiam que eles estavam produzindo algo ali que iria transcender o tempo em que elas foram criadas. Que hoje em dia não. Hoje em dia é tudo muito instantâneo, tudo muito rápido. Isso foi em 2012, né? Hoje ainda tá ainda pior, essa questão dos vídeos curtos.
Se você consumir ali por meia hora, o que é muito fácil, você nem percebe que você está consumindo ali por meia hora o conteúdo, você não vai lembrar. Você fechar o celular, o que eu vi durante essa meia hora? Você não vai lembrar, é tudo muito instantâneo, é muita informação, as coisas não ficam na sua mente. Ele critica também a literatura, claro que ele vai fazer isso. Ele vai criticar, inclusive, a literatura atual, dizendo que ela procura ser light. A gente percebe, inclusive, em muitos autores contemporâneos que vêm fazendo sucesso, inclusive os livros menores, para ficarem mais fáceis. Aí tem a questão da venda, né? De como é que você vai vender também algo muito complexo, como que os leitores atuais, os leitores de hoje, vão conseguir ler isso. É uma consequência também do que está acontecendo. Por isso também a literatura mais fácil, uma literatura light, uma literatura que tem que explicar muito, né? Não trazer tanta dificuldade assim para o leitor. Ele critica, inclusive, essa falta de ócio que está acontecendo aqui com a maioria das pessoas por conta das telas. Aquele momento de encontro com si mesmo, um momento de reflexão, de introspecção, que as telas tiraram isso das pessoas. E que é tão importante, tem a ver, inclusive, com atividade intelectual. Não receber tanta informação e utilizar o seu cérebro ali também para articular melhor as ideias, a criticar mais coisas. E nós somos bombardeados o tempo todo por informação. Somos bombardeados porque queremos também, porque permitimos, porque isso foi normalizado. É como se o celular hoje em dia, essa já é a minha opinião, né, do livro, né, fosse uma extensão de nós mesmos. Onde nós vamos, ali nós carregamos o celular junto. Você precisa de um espaço vazio ali no seu dia. Nossa, meu dia é muito corrido. Tá, mas o dia de todo mundo é muito corrido. Nem por isso você precisa ficar 5 minutinhos ali que você tem, que você tem 5 minutinhos no seu dia. Você não precisa ficar na tela recebendo informação. Você pode parar para pensar um pouco nas suas próprias questões. O ócio é importante. Ele vai falar sobre religião, sobre jornalismo, vai criticar bastante, né? A literatura aqui do best-seller, novamente aqui na literatura atual. Outra questão que ele vai abordar também é o erotismo, porque hoje em dia escancarou muita coisa, né, na questão da matéria sexual, então a sensualidade se perdeu. Então, tudo hoje em dia é muito escancarado. Ele critica aqui a questão das telas, até como fuga, como uma férias da realidade. O problema é que a gente faz isso o tempo todo, né? Sem perceber. Ele dá um exemplo aqui no final de Nicholas Carr. Ele estudou literatura na Universidade de Harvard e ele sempre foi um leitor assíduo e ele começou então a acessar muito as telas e foi se distanciando ali dos livros e preocupado. Ele não conseguia mais se concentrar. Quando ele tentou voltar aos livros, ele percebeu que ele não conseguia mais se concentrar na leitura, ficar muito tempo ali, ele com o livro, que já dava vontade então de acessar ali as informações da internet, ver o que está acontecendo, que ele perdia a calma, ele perdia o fio da meada. Ele percebeu que o cérebro dele estava funcionando de uma maneira diferente depois de utilizar muito a tela e ter se distanciado ali do livro. Então ele tomou uma decisão radical, ele ficou sem telas por um bom tempo, inclusive escreveu um livro aqui, The Shallows, What the Internet is Doing to Your Brains. Em português, essa edição está esgotada, mas é a geração artificial, algo do tipo que a internet está fazendo com o nosso cérebro. E ele fala inclusive sobre a transformação do funcionamento do nosso cérebro, que está fazendo esse monte de informação, esse monte de tela para o nosso cérebro, para inclusive raciocinar, não consegue ter um raciocínio mais profundo, pensar a longo prazo. Isso está deixando as pessoas menos inteligentes, o que é estranho, porque o acesso à informação, o acesso à comunicação deveria contribuir na vida das pessoas. E ele fala ainda aqui sobre a inteligência artificial, que ainda está piorando mais essa situação. Hoje em dia as pessoas estão com cada vez mais dificuldade para ler um livro,
nós perdemos aí cada vez mais leitores, isso é uma realidade, vai ser difícil mudar isso daí. Inclusive tem pessoas aí que acreditam que é besteira ler, as pessoas não veem a utilidade, não vê sentido na leitura. Eles pensam que a qualquer clique eles têm uma informação, então para que perder tempo, né, com um grande livro, com uma grande obra? Então, com essa facilidade, é um clique, apenas um clique, as pessoas estão perdendo ali a sua atenção, o seu foco, paciência, uma dedicação prolongada às coisas. Para as pessoas lerem um grande calhamaço, hoje, inclusive, está mais difícil. Então, o que está acontecendo é muita informação e pouco conhecimento. Porque você deixar aqui, por conta dos computadores, a solução de questões cognitivas que você deveria resolver, reduz a capacidade aqui do cérebro de construir estruturas estáveis de conhecimento. É uma guerra muito difícil de se ganhar, né? O livro, a literatura, com todos esses acessos rápidos, fáceis, as pessoas estão se interessando muito mais, cada vez mais, estão viciadas, inclusive, nesse conteúdo rápido. Então ele coloca até inclusive livro aqui como um dinossauro, dinossauros em tempos difíceis. A questão da inteligência artificial é uma questão que não tem mais volta, nós sabemos disso e nós devemos usar sim ao nosso favor, mas nós não podemos deixar de utilizar a nossa mente, porque a mente, a inteligência das pessoas está diminuindo. E em defesa da literatura aqui, dos dinossauros, nossos queridos dinossauros aqui, ele falou: os poderes da literatura podem ajudar os leitores a entender melhor a complexidade humana, manter-se lúcidos sobre as deficiências da vida, alerta perante as questões que já passaram, as questões históricas e também a manipulação de pessoas. E ele compara aqui então a questão a longo prazo das telas, do aprisionamento que está acontecendo aqui das pessoas em relação às telas e aos livros, que um não demanda nada, apenas fica passivo ali recebendo, mas o livro sim, o livro, se for um bom livro, ele vai continuar ali na sua vida por um longo tempo, trabalhando até como um tipo de experiência e vai ficar na memória, no tempo, no coração do leitor. Porque o livro sim exige a participação do leitor. Exige ali um esforço intelectual, um resgate na memória, uma conexão entre os fatos, uma associação, às vezes leitura de outros livros, utilizar os dinossauros, que ele utiliza aqui o termo dinossauro para o livro, utilizar os livros então nos nossos tempos difíceis, não só nos tempos difíceis, mas na nossa vida, continuar, né? Não perder o hábito da leitura, porque isso traz benefícios aí em diferentes âmbitos e é bom para a alma também, faz bem para a alma, não só para o cérebro. Então é isso, conta para mim quais foram as suas leituras de fevereiro, eu vou adorar saber, tá bom? A gente se fala em breve então. Um beijo grande, tchau, tchau!